Se podíamos entrar e olhar a casa. Ela ficou muito agitada e começou a xingar, nós dois em italiano. Então eu retruquei, também em italiano, com palavras que não vou repetir aqui. Depois disso, ela se afastou da porta tentando respirar. 30 segundos depois, o marido fugitivo sai pela porta com seu paletó na mão, abre a porta e diz para nós dois agentes: venham, vamos dar o fora daqui. A gente disse: Joey, por que tão rápido? Ele disse: prefiro ir com vocês. Prefiro ir com vocês do que aguentá-la o dia todo, porque vocês a desonraram ao xingá-la em italiano. Eu disse: bem, ela me xingou primeiro. Ele disse: não interessa. Eu devia ter defendido a honra dela. E não defendi. Prefiro passar o dia com vocês na prisão. Mas respeito não inclui necessariamente fidelidade. Em relação às mulheres, os mafiosos tinham valores dúbios. Eles tratavam bem sua esposa, a mãe de seus filhos, cuidavam de sua família, a respeitavam na presença dela, mas quando ela não estava perto, eles caíam na farra. Para provar sua masculinidade, um mafioso precisa ter uma gumbata, a gíria da máfia para a amante. Alguns caras tinham namoradas durante anos e anos a fio. Eles tinham vidas duplas, digamos assim. Era territorial. A gente ia aos clubes toda noite, apostávamos alto. E por isso éramos atraentes para muitas garotas. Sempre tinha mulheres à nossa volta. E elas sempre queriam se divertir com a gente, estar por perto. E quando aparecia uma garota bonita, ela virava namorada por um tempo. Nas décadas de 60 e 70, a noite de Nova York é agitada. A cidade abriga alguns dos maiores clubes noturnos do mundo, o Copacabana, o Estúdio 54. E a máfia aproveita ao máximo. Havia os Campinos, e havia os Bonanos, e também os Luquezes e os Colombos. Todo mundo, sabia? Todos eles tinham seu território naqueles clubes e naqueles bares. Mas uma noite da semana é especial. Aos sábados, os mafiosos mostram aos outros membros como são respeitáveis. Isso significa sair com suas esposas. Sábados e domingos eram das esposas, e os outros dias eram das namoradas ou alguém com quem se estivesse. E isso era muito comum entre as pessoas que eu conhecia, pelo menos naquela época. Para o associado da máfia, Henry Hill, este arranjo podia trazer complicações. Se a Diana Ross se apresentasse no Copacabana, por exemplo, naturalmente a namorada queria ver, sabia? E a esposa também queria. Bem, o sábado à noite era só para as esposas. Eles não iam pro Copa com a namorada no sábado à noite. Era proibido. Então não tinha jeito. Bem, quem tivesse 3 namoradas tinha que ver o show 3 vezes. As esposas, na maioria das vezes, entendem e aceitam o esquema, desde que seus maridos as respeitem e não ostentem seus casos em sua frente. A gente tentava manter as esposas e namoradas umas longe das outras. Todas elas sabiam. Era aquela coisa. Mas como todas sabiam, enquanto a gente bancava a casa, pagasse as escolas particulares e empregadas, tudo que elas queriam, isso levava bastante a barra caso elas vissem uma mancha de batom no colarinho ou qualquer coisa assim. Era só dar uma grana, vá fazer compras, me deixe em paz. Mas alguns mafiosos quebram frequentemente esta regra. Quando o FBI instala grampos para vigiar a máfia da década de 80, os agentes começam a descobrir mais coisas do que imaginavam. Paul Castellano é o chefe da família Gambino de Nova York. Aos 70 anos, ele se apaixona pela empregada da família. Castellano mantém o caso dentro de sua própria casa. Ao fazer isso, ele desonra sua mulher, Nina. É uma falha imperdoável para o protocolo da máfia. E o FBI está ouvindo tudo. Quando o FBI o prende por extorsão em fevereiro de 85, Castellano descobre tudo. Ele sabe que revelou segredos da máfia pelo telefone. Mas quando descobre que os federais sabem sobre seu caso com a empregada, ele fica realmente apreensivo. Ele ficou muito preocupado quando soube dos dispositivos eletrônicos na casa dele. Ele ficou mais constrangido e mais preocupado com o fato de ter feito um implante peniano quando ficou mais velho para, supostamente, satisfazer aquela atual amante.
Ele temia mais que esta informação chegasse a seus colegas e subordinados do que o fato de ter desrespeitado a esposa na sua própria casa. A reputação de Castellano como chefe está em risco. A escuta do FBI compromete sua hombridade. Quando as notícias sobre seu romance e o implante se espalham, abalam o mundo da família Gambino. Um rival decide que é hora de usurpar o trono de Castellano. Em dezembro de 85, Castellano é solto sob uma fiança de 3 milhões de dólares. Ele e seu subchefe, Tommy Bilotti, saem para comer nesta churrascaria em Manhattan. Eles não chegam a passar pela porta da frente. Os assassinos ficaram observando o carro de Castellano. Quando apareceram na frente do Sparks, abriram fogo e mataram os dois. O rival de Castellano assume o controle da família Gambino. Seu nome, John Gotti. Gotti chega ao topo desprezando os mandamentos, mas logo descobrirá que o orgulho precede a queda. Documentos secretos descobertos em 2007 revelam o código de honra da máfia. Os chamados 10 mandamentos falam de valores morais, verdade, respeito. Qualidades que parecem alheias ao mundo do crime. O mandamento número 9 transmite uma mensagem muito clara. Não frequentem bares nem clubes. Mas impossível de ser cumprida. Eu passava a vida dentro desses lugares. Umas 6 noites por semana eu estava em algum clube, seja em Manhattan, Long Island ou qualquer outro lugar em que eu estivesse, no país inteiro. Eu não sei de onde essa regra veio, mas com certeza não a seguimos. Mafiosos e bares combinam como uísque e soda. Os bares e clubes são locais onde eles fecham negócios. Em todo lugar, sempre havia uns 4 ou 5 clubes que pertenciam aos homens feitos. Sempre havia alguma coisa acontecendo. Se alguém tivesse muitos casacos de mim que não conseguia passá-los para frente, talvez fizesse isso por ele. Era uma rede de negócios. Mas este mandamento tem um significado mais profundo. Sociedades secretas não devem se expor publicamente. Meu tio fazia aquilo do jeito antigo. Ele não estava atrás de publicidade, não mesmo. Ele sempre me dizia que os problemas estavam lá. Estavam no bar, estavam no clube. É onde você encontra as pessoas, onde bebe e acaba baixando a guarda. Para terem sucesso, os mafiosos têm de ser discretos. Ao menos é o que as regras diziam. Esses caras não queriam se expor. Eles queriam passar desapercebidos. Eles não queriam se tornar o que chamamos de um alvo fácil. Mas o que parecia funcionar nas colinas da Sicília não funciona nas grandes cidades norte-americanas. No início dos anos 80, os mafiosos começam a se afastar dos códigos da Cosa Nostra e a alçar voos mais altos. Os caras novos queriam construir uma reputação. Os da velha guarda eram reservados, os novos, nem um pouco. A nova geração de mafiosos começa a se orientar não pelos antigos mandamentos, mas pelos mitos do cinema. Os caras novos, em muitos aspectos, adoram aparecer. Eles adotaram os papéis que viram em filmes como O Homem da Máfia, Família Soprano, Donnie Brasco. Eles incorporaram isso em sua personalidade. Eles queriam os flashes, o glamour, e tudo isso era praticamente a antítese do teor desses mandamentos e do que a máfia deveria ser. Deveria ser uma sociedade secreta. Um homem incorpora mudança nos valores da máfia. John Gotti. Gotti é um gangster notório. Ele se deleita com os holofotes da mídia. Gosta de se exibir e encarna o papel de mafioso. A imprensa o vê como um personagem. Eu gostava muito do John. O John não escondia quem ele era. Ele era um gangster e não queria ser nada além de um gangster. E agia como um 7 dias por semana, 24 horas por dia.
O capo da família Colombo